Falar de filme de terror agora, hein? Isso aí. Filme de terror, um famosíssimo, de 1999. Estamos falando de A Bruxa de Blair. É isso aí, um filme que revolucionou o gênero de terror porque Sim, ele inaugurou o found footage, que é quando o filme é na perspectiva de alguém que realmente está gravando sim. alguma coisa. Então, ele te deixa imerso lá no É filme. como se fosse uma gravação encontrada, Amadora, né? amadora encontrada depois de uma grande tragédia. E geralmente os filmes found footage são assim. Então ele te deixa um pouco mais imerso no filme, dá aquela sensação de realidade. Eles tentam Exatamente. simular isso. Enfim, é um filme bem popular, provavelmente você já ouviu falar, se você não assistiu. E a gente vai dar a nossa Até porque opinião. teve o 2, 3, remake. Teve remake, é verdade. Enfim, bem conhecido, a gente vai dar a nossa opinião aqui. Já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Um grupo de 3 jovens cineastas desaparece ao entrar em uma floresta de Maryland para gravar um documentário sobre uma lenda local. Anos depois, a câmera que usavam é encontrada. Boa sinopse. Vamos já puxar um parênteses aqui. Esse filme, quando ele foi lançado, o pessoal fingia que a história era real, Sim. né? Tem isso. Eles fingiam que eles realmente encontraram essa gravação no meio da floresta. E que, pô, esse pessoal realmente desapareceu e tal, e isso é tudo que restou desse acampamento deles aí. É. E muita gente, até hoje, uma pessoa que ouve essa história aí, é pega desprevenida, não vai atrás, muita gente ainda acha que é verdade. Sim. Que é uma história real. Cara, foi uma coisa que pegou muito no marketing desse filme. Sim. E uma coisa que chama muita atenção, depois a gente pode até falar os números exatos. Mas é que o orçamento dele é ridículo. Sim. E ele fez muito dinheiro. Muito. E muito por causa desse marketing. A galera ia assistir o filme no cinema achando que era real. Olha aqui, o orçamento desse filme, né? $60 mil. Nada. Para o Nada. filme é nada. Nada. É. E arrecadou $248 milhões. Então, é um dos maiores sucessos da história do cinema. Sim. E tem uma polêmica por cima, porque os atores eles foram recomendados a não aparecer na mídia, a fingir que não eram atores. Eles não receberam quase nada pelo filme. Exatamente pra fingir que, pô, eles morreram aí, galera. Morreram, entendeu? A gente achou, são pessoas aí que existiam, enfim, que loucura, né? Então tem essa parte bem interessante. Inclusive na gravação do filme eles faziam muitas coisas improvisadas, eles não avisavam os atores de coisas que iam aparecer pra pegar a reação mais espontânea deles de medo enquanto eles estão explorando a floresta. Vamos falar agora o nome do diretor. São 2. É o Daniel Myrick e o Eduardo Sanches. Que são os responsáveis aí por esse found footage. E eu vou já começar falando que a direção do filme é bem legal. Sim. Porque ela consegue realmente deixar imerso e parece que você tá vendo uma filmagem. Ficou bem natural. Exatamente. E não pareceu forçado, cara. Enfim, são esses adolescentes jovens, né, que estão curiosos pra esse mito que tem na cidade, dessa bruxa de Blair que sequestra pessoas, mata pessoas, e eles querem verificar se realmente é um mito. Óbvio que eles estão achando que não existe bruxa nem nada, mas... E assim, no início do filme, eles coletam ali alguns depoimentos de pessoas que moram na região e tal, o que aumenta o seu hype em relação à criatura, né, a bruxa de Blair. Uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra completamente diferente, mas todas são, assim, horripilantes. Umas acreditam, outras não. Então tem tudo isso. E aí eles entram na floresta e essa parte inicial é bem interessante também, porque algumas coisas não fazem sentido, eles começam a ver umas paradas meio bizarras. Só que já no começo eu tava gostando, só que já me deu uma pegada que os elementos que eles usam pra dar um medo, que é tipo pedaço de graveto, essas coisas, cara, eu acho que eles podiam ter pulado uma coisa mais legal. Porque quando acontece uma coisa diferente, é um barulho, é uns gravetos posicionados de forma estranha, eu acho que é muito pouco. Eu entendo que a vibe do filme é ser meio realista, mas... De início, eu achei legal. O foda é que eles repetem a exaustão isso aí, cara. É só graveto posicionado diferente. Mas nesse início, principalmente, uma coisa que eu gosto muito é que as coisas começam a dar errado. E você não sabe se tá dando errado, porque, pô, acontece normal numa trilha, ou se já é uma influência dessa tal bruxa e tal, tipo, sei lá, a bússola tá toda cagada. O mapa, eles não estão conseguindo ler direito, perde o mapa, enfim. Começa a acontecer essas coisas e vai criando um clima ali que eu gosto. Que é esse clima de você não entender o que tá acontecendo. Uma coisa que é legal é a dinâmica do grupo, de como um começa a discordar do outro, aí
a cada tempo que passa, eles começam a ficar mais nervosos, mais irritados com um ao outro, começam a fazer coisas sem sentido, porque é isso que acontece quando alguém fica numa situação desesperadora, e isso o filme trabalha bem mesmo. Aí, cara, se a gente chegar agora no final, pra mim é onde tá o maior defeito desse filme. Porque, cara, o nome do filme... Aí a gente vai entrar em spoilers. Se você não quer ouvir spoilers, já pode sair do vídeo, porque a gente vai entrar em spoilers. A gente vai contar o final do filme aqui. A gente vai contar literalmente o que acontece. O nome do filme é Bruxa de Blair. Os caras vão lá procurar a Bruxa de Blair. Passa o filme inteiro falando da Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair parece que tá aterrorizando eles. Chega no final lá, um cara se perde dos outros dois protagonistas, e aí eles vão caçar esse cara, aí eles chegam lá numa casa bizarra, que essa parte é a parte mais aterrorizante do filme, que é uma casa tudo fodida, parece que tem umas pegadas, umas marcas de mão de criança, um bagulho muito zoado, que você fica com medo. Aí eles chegam no local em que o cara tá, aí você vê que ele tá escorado na quina da parede, olhando pra baixo, o que também é creepy pra caramba, parece que ele tá sendo possuído pela bruxa. Só que aí, cara, o final do filme é o quê? A câmera cai e ponto final. Esse que é o final do filme. A câmera cai e corta. Acabou o filme. Desce os créditos. Mano, esse é um dos finais mais broxa que eu já vi na minha vida. É frustrante você não ver a bruxa. É frustrante. Não, é muito frustrante. Mas, dito isso, eu também fiquei frustrado. Eu compartilho disso. Eu acho que deviam ter se esforçado pra mostrar. Mas eu acho essa sequência final tão boa. Porque é uma parte, Davi. Tem aquela coisa, eles ficam o filme inteiro mexendo em folha, graveto, repetindo sem exaustão. Câmera tremenda. Aí no final é um elemento novo. Eles te levam pra uma casa totalmente bizarra. No início do filme, uma mulher lá falou que não, a Bruxa de Blair ela sequestra as crianças da região. E aí nessa casa, igual você falou, tá cheio de marca de mão, de pé de criança, marca de altura. Que é uma parada que dá medo. Criança em filmes de terror dá muito medo. Essa é a realidade. Que é uma parada que não combina, né? Não combina. Então eu acho que é um pingo de inventividade muito bom no final. E aí eu acho o final tão impactante que eu não ligo tanto pra não aparecer. Mas é zoado mesmo. Cara, não. Aí que tá, beleza. Só que é um filme de terror, cara. Você vai assistir preparado pra ver um filme de terror. A primeira meia hora é muito legal. Você tá entusiasmado. A segunda meia hora é meio chato. Que é só eles mexendo em graveto. Eles mexendo em graveto e som acontecendo e eles irritados. Chega no final, cara, eles tinham que ter feito algo muito impactante. Tinha que ter tido uma sequência inteira só de bruxa. Cara. Ou no mínimo, ela aparecer nos últimos 10 segundos aparecer. Agora, não aparece bruxa nenhuma. Gente, não aparece. Não tem bruxa. Não tem bruxa. Você vai ver o filme, não vai ter bruxa. A bruxa é um conceito abstrato. Exatamente. Filme, A bruxa é os amigos que a gente faz pelo caminho, cara. Porque ela não aparece. Então, cara, você vai assistir um filme que vai te frustrar, eu acho. Porque quando você quer ver um filme de terror, você quer tomar susto, cara. Você quer ficar aterrorizado. E eu acho que isso acontece pouquíssimas vezes durante esse filme. O conceito é legal, mas eu acho que ele poderia ter sido muito melhor utilizado. Cara, não gostei de A Bruxa de Blair. Qual nota? Nota 5. Nota 5. Pro filme. Cara, eu dou um 7,5. Eu gosto, mas não é pra tanto também, entendeu? Então, cara, eu não indico. Tem um amigo nosso que assistiu o remake. E ele disse que no remake a bruxa aparece. Putz. Então, cara, eu acho que tem grandes chances do remake ser melhor do que o original nesse cara. Eu jamais saberei, porque eu jamais vou assistir o remake. Provavelmente nunca vou assistir também. Mas aí, essa é a nossa opinião. Eu não gostei, o Fábio já gostou. E esse filme a gente viu não tá disponível em nenhum streaming. Nenhum streaming. Então você vai ter que, se você quer assistir o filme, ele deve estar na internet, em algum canto obscuro aí, é só procurar. Assim, se você quiser muito assistir, ele tá disponível pra alugar na Amazon Prime, mas... um aluguel barato, inclusive, acho que é R$4, enfim. Costuma ser isso. Mas aí tá a nossa opinião. Se você já assistiu esse filme, eu tenho certeza que muitas pessoas assistiram. Deixa a sua opinião, se você gosta ou se você acha frustrante igual eu. Deixa o like, se inscreve e é nóis. Tá certo, valeu.